Você tem 7 dias para terminar o retrato, mas existe um problema. A garota dentro da pintura está olhando para você e ela não gosta de esperar. Olá, viajante. Aqui que fala é o Dr. Kiyuma, o seu contador de histórias preferido. E seja bem-vindo ao canal Biodos. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixe seu like. Isso me ajuda muito e é uma motivação muito grande para mim gravar. Ver os inscritos e os likes aumentando a cada dia é algo que me deixa extremamente feliz. Eu agradeço todos vocês por isso. Isso realmente me deixa muito feliz. Mas, enfim, né? Não vamos enrolar. Sente-se na frente da fogueira e vamos começar a história de hoje. A história começa com um pintor chegando a um estúdio isolado. Ali existe uma pintura e o retrato de uma garota. Mas aquela não é uma pintura normal. A garota retratada parece possuir consciência própria. Ela observa e reage às coisas ao seu redor. O objetivo parece simples. Durante 7 dias, o pintor precisa seguir as instruções relacionadas à pintura e conseguir completar o quadro. Só existe apenas um problema. É que qualquer erro pode resultar em sua morte. E o pintor não é a primeira pessoa a tentar. Antes dele, outras pessoas estiveram naquele lugar. Algumas deixaram anotações. Essas anotações são fundamentais para sobreviver, porque revelam o comportamento da garota e ajudam o protagonista a descobrir quais objetos, cores e ações podem deixá-la satisfeita ou irritada. A princípio, tudo parece apenas um jogo de sobrevivência. Mas, conforme os dias passam, o protagonista começa a descobrir que existe uma história muito mais antiga por trás daquela pintura. A garota e o retrato. A garota retratada na pintura é conhecida pelos fãs como Matsuru, embora esse não seja um nome oficial dado claramente pelo jogo. O retrato possui uma história ligada a uma tragédia ocorrida muitos anos antes. A garota serviu como modelo para um pintor. Ela vivia em uma propriedade onde também existia um homem mais velho e o proprietário da casa. Esse homem tinha uma filha, e essa filha possuía uma irmã mais velha. A história fica cada vez mais sombria quando descobrimos o que aconteceu com essas duas irmãs. Em determinado momento, as duas garotas acabam caindo de uma janela. Uma delas morre. A outra também acaba envolvida na tragédia. O acontecimento destrói emocionalmente as pessoas que estavam próximo dela. O proprietário da casa não consegue lidar com aquilo. Ele fica consumido pelo sofrimento e pela culpa. E essa tragédia acaba sendo registrada através de uma pintura. Mas o quadro não permanece apenas como uma lembrança. Algo começa a acontecer. Muitos antes do protagonista chegar ao estúdio, outro pintor passou pelos acontecimentos que o jogo apresenta através das memórias. Esse homem era um artista de paisagens. Ele tinha dificuldades para ser reconhecido como pintor e carregava suas próprias inseguranças. Ele acaba sendo contratado para trabalhar naquele lugar, mas sua relação com a garota não é simples. Ela fica interferindo em seu trabalho. Em determinado momento, ela chega a jogar fora algumas de suas pinturas. O artista interpreta aquilo como uma rejeição. Ele perde a paciência e grita com ela. Depois disso, acontece uma tragédia. O pintor acredita que foi a culpa dele. Ele passa a carregar uma enorme sensação de culpa e remorso. A partir desse momento, sua relação com a pintura muda completamente. Ele começa a evitar aquilo que aconteceu. Em vez de enfrentar o passado, tenta escondê-lo. O retrato acaba sendo colocado em um porão, e a garota permanece ligada à pintura. O pintor continua sua vida, mas nunca consegue realmente se libertar daquele trauma. Ele continua pintando paisagens sombrias e carregando a culpa pelo que aconteceu, até que, muitos anos depois, ele morre. O tempo passa. A pintura continua escondida, mas aquilo que existe dentro dela não desaparece. A alma da garota permanece ligada ao retrato. Quando o proprietário da casa, ou posteriormente outras pessoas que entram em contato com aquele quadro, acabam despertando sua presença, e a história volta a se repetir. A pintura passa a exigir algo dos visitantes. Ela precisa de que alguém termine o seu retrato, e várias pessoas acabam envolvidas nisso. Algumas tentam ajudar, outras tentam fugir. Algumas tentam destruir ou prejudicar a garota. E todas acabam mortas.
É por isso que existem tantas memórias e registros de vítimas anteriores. Cada uma delas deixou uma parte da história. É nesse contexto que o protagonista começa sua própria jornada. Durante os primeiros dias, ele recebe tarefas aparentemente absurdas. Necessário pintar determinadas coisas, escolher determinadas cores, colocar objetos em lugares específicos e observar cuidadosamente a reação da garota. Um simples erro pode provocar a sua morte. Uma maçã colocada no lugar errado pode ser fatal. Uma faca pode provocar outro destino. Até mesmo não fazer nada pode resultar em sua morte. Essas mortes não são apenas obstáculos do jogo. Elas também mostram ao jogador como a garota funciona. Ela não simplesmente é uma criatura que mata aleatoriamente. Ela reage ao que fazem com ela. E cada vítima anterior deixou pistas sobre aquilo. Conforme o protagonista consegue avançar, novas memórias são reveladas. E o jogador começa a perceber que está vendo duas histórias diferentes. A história do protagonista atual e a história do primeiro pintor que passou por aquela situação. Depois de avançar pelos primeiros dias, o protagonista descobre informações deixadas pelo primeiro pintor. Ele percebe que aquele homem também passou pelos 7 dias, mas sua experiência foi muito diferente. O primeiro pintor não era simplesmente um herói tentando derrotar uma criatura. Ele era uma pessoa traumatizada. Ele tinha suas próprias falhas. Tinha medo de enfrentar aquilo que havia acontecido. E principalmente carregava a culpa. A garota da pintura estava ligada justamente a esse trauma. O quadro havia se tornado uma manifestação da tragédia e dos sentimentos deixados para trás. Por isso, destruir ou simplesmente ignorar a pintura não resolveria o problema. Ela continuaria existindo. Quando finalmente conseguimos conversar e compreender melhor a garota, a história muda de perspectiva. Durante todo o jogo, ela parece ser apenas uma assassina. Mas existe algo muito mais triste por trás dela. Ela estava tentando recuperar aquilo que perdeu. Sua memória, sua identidade e a sua história. A pintura começou praticamente sem vida e sem cor. E conforme o protagonista realiza as tarefas, ele está literalmente preenchendo aquela existência com novas cores. Por isso o processo de pintura é tão importante. Não é simplesmente completar um quadro, é reconstruir uma identidade. E permitir que aquilo que ficou preso dentro da pintura finalmente consiga se lembrar de quem era. A própria pintura também revela que não é simplesmente a garota original. Ela é uma existência criada a partir da garota, do trauma e daquilo que aconteceu com o primeiro pintor. Ela observa a história através da tela e tenta compreender a própria existência. No último dia, depois de sobreviver aos acontecimentos anteriores, o protagonista chega finalmente ao último dia. Agora ele conhece grande parte da história, sabe o que aconteceu com as vítimas, conhece o primeiro pintor e finalmente conheceu a tragédia. E finalmente entende que a garota não estava simplesmente tentando matar todos que pareciam. Ela também estava presa naquele ciclo. O protagonista finalmente consegue completar o retrato. E quando isso acontece, a garota revela informações que mudam completamente a maneira como enxergamos tudo o que aconteceu. Ela fala sobre sua modelo, sobre o que viu acontecer, sobre as duas garotas que caíram da janela e sobre como ela própria surgiu daquele acontecimento. Ela também reconhece que tentou agir como sua modelo. A pintura passou tanto tempo observando aquela pessoa que começou a reproduzir sua personalidade e seus comportamentos. Mas ela não é exatamente a mesma pessoa. Era algo que nasceu da pintura e de tudo aquilo que aconteceu ao redor dela. Depois que o retrato é finalmente concluído, o ciclo finalmente chega ao fim. O protagonista conseguiu fazer aquilo que os anteriores não conseguiram. Ele não apenas sobreviveu, ele terminou a pintura. E ao fazer isso, permitiu que a existência presa naquele quadro finalmente alcançasse uma espécie de conclusão. O que parecia ser uma história sobre uma pintura demoníaca, revela-se na verdade uma história sobre culpa, trauma, perda e pessoas incapazes de abandonar o passado. O primeiro pintor passou anos tentando fugir daquilo que aconteceu. O proprietário também foi destruído pelo próprio sofrimento. As vítimas posteriores entraram naquele ciclo sem compreender sua origem. E a garota ficou presa no meio de tudo isso. Durante décadas ela permaneceu dentro daquela pintura, esperando que alguém consiga terminar sua história. E finalmente alguém conseguiu. É assim que acaba o jogo Dead Palette. A garota não simplesmente é derrotada, ela é compreendida. E o retrato finalmente chega ao fim. No começo parecia que o protagonista precisava apenas sobreviver 7 dias.
Mas, no final, percebemos que os 7 dias eram apenas o caminho para descobrir uma tragédia que começou muito antes dele chegar naquele estúdio. E talvez essa seja a parte mais assustadora de Dead Palette. A pintura não precisava apenas de um artista. Ela precisava de alguém disposto a olhar para toda aquela tragédia e finalmente terminar o que havia sido deixado incompleto. Até a próxima história, viajante. Boa noite.